Boa noite, guardião divino. Exu abençoe, boa noite, caminho ancestral. Então, vamos falar um assunto um tanto controverso hoje, sobre assentamento de Preto Velho. Vamos lá? Vem comigo, vamos contar uma história bacana hoje. Pedir para vocês, se puder compartilhar esse vídeo, se puder dar um joinha lá, um like pra gente, para fortalecer o nosso trabalho, nos trazer ainda mais motivação, se inscrever lá no nosso canal, passar para frente essa ideia, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu, só pra eu ajeitar aqui. Então vamos lá. Esse assunto sobre assentamento. Vamos falar de assentamento então dentro da Umbanda de Preto Velho. Nessa Umbanda a qual eu fui criado, vamos dizer assim, a gente não tem, nunca havia visto, ouvir falar de assentamento de Preto Velho, né? A gente ouve-se muito falar em firmeza, né? Como eu expliquei no outro vídeo ali sobre firmezas e assentamentos e tal. Geralmente, dentro da Umbanda, quem tem assentamento é o pai de santo no terreiro, o terreiro tem seus assentamentos, né? As suas firmezas ali fixas, vamos dizer, que são as suas ancoragens de energia para trabalhar essa energia, com diversos elementos. Dentro da Umbanda, a qual eu fui criado, nascido e criado, isso não existe. Assentamento de Preto Velho, não existe corte de animais para Preto Velho. Essa divisão nessa questão de Preto Velho da Umbanda tradicional e do Preto Velho quimbandeiro, né? Isso já vem de bastante tempo, né? Ele foi ali pelos meados de 1900, 1908, quando foi criado a Umbanda ali naquele momento onde o mito criacional da Umbanda ele nasceu e começou a ser construído, essa questão da Umbanda e dos pretos velhos, dos caboclos, dessa Umbanda branca e demanda, já foi aí separando aquelas divindades brasileiras, no caso que são os pretos velhos, aqui a gente está falando, que essa parte que debandou para essa Umbanda branca era, vamos dizer assim, os pretos velhos, as espiritualidades mais cristãs, né? Que junto com seus médios ali aceitaram aquele caminho e percorreram aquele caminho, até hoje percorrem esse caminho. E uma outra casta de pretos velhos de espiritualidade, junto com seus médios, debandaram para outro lado, que acabaram virando os mauzinhos, né? Que foram para o lado da quimbanda, que hoje nós conhecemos, né? Os pretos velhos quimbandeiros, os caboclos quimbandeiros, né? Os exus, enfim, e pombogiras que trabalham na quimbanda. Bom, dentro desse caminho aí da minha caminhada espiritual, falar da minha para poder dizer como que aconteceu essa questão do assentamento de Preto Velho, que em alguns momentos já fui chamado até de maluco por fazer assentamento de Preto Velho, mas depois de ter escutado, né, de ter seguido as orientações desse Preto Velho, me abriu janelas para eu descobrir que muitos outros tinham assentamento. Eu não fui o primeiro e nem serei o último e nem único. Então, dentro dessa caminhada espiritual, dentro dos terreiros ao qual eu passei durante o meu amadurecimento espiritual, né, junto com ele, eu fui entendendo o que era necessário e preciso para que nós dois pudéssemos caminhar com mais harmonia, mais força, para que eu pudesse alinhar melhor o meu caminho, ok? Então, dentre esse tempo, ele me trouxe esse caminho, me tirando dessa Umbanda sincrética, me trazendo essa ideia e esses caminhos, encontrar pessoas as quais me trouxeram essa mudança de visão, né? Uma ideologia arcaica ainda que eu tinha, né? Bastante sincrética e muito colonialista e racista. Então, esse Preto Velho, pai Cipriano das Almas, que trouxe, foi trazendo essa desconstrução no meu caminho, e me trazendo a necessidade do entendimento. Depois de apanhar bastante, levar muito na cabeça, eu entender que o que ele queria era isso. Mostrar para mim qual o propósito dele na minha vida, né? Através dele e do seu tiriri, que eu
seguindo os conselhos deles depois de muito tempo, né, que eu acabei tendo a possibilidade financeira de fazer a minha iniciação no culto tradicional ao Orixá Exu. Então, se eu não tivesse escutado, se eu não tivesse apanhado também, se eu não tivesse, assim, se eu não tivesse não escutado, porque primeiro eu não escutei achando que era devaneio da minha cabeça, apanhado, levantado e entendido e mudado a minha rota, né, o meu caminho, para que eu pudesse entender quais eram as necessidades que ele queria me mostrar que eu tinha, demorou um pouco. Mas hoje, esse assentamento, essa força que está aqui assentada e que é de Preto Velho, ela é concreta, ela é real, efetiva na minha vida e me traz caminhos prósperos, né? É onde eu posso cultuar a minha divindade, o meu antepassado, o meu familiar aqui, junto de mim, trazendo o que eu preciso e o que ele precisa para que a gente possa andar nesse caminho juntos, porque a gente veio para caminhar nessa trilha, né, da vida juntos. E o seu ancestral, a sua divindade brasileira ou africana ou da diáspora, ela também, eu tenho certeza que ela quer o melhor para você, porque ela também tem interesse no caminho dela. Então ela também tem acordos e contratos com você e quer também que você alinhe esse caminho para que vocês possam caminhar juntos. Então, só para finalizar aqui sobre assentamento de Preto Velho, sim, ele existe, né? Ao contrário do que muitas umbandas pregam, que nunca vi assentamento de Preto Velho. Então, tá aqui o assentamento de Preto Velho, já está assentado já faz bastante tempo e traz muita conexão, muita alegria, momentos maravilhosos que eu tenho na minha vida, é graças a ele, que foi a minha primeira divindade a se manifestar no meu caminho e me trouxe me trouxe toda uma nova visão de como enxergar o culto, de como enxergar a espiritualidade, de como enxergar minha vida, minha família, o meu caminho. Então é isso. A gente, como eu disse em outro vídeo, a gente deve primeiro escutar a nossa espiritualidade, né? Escutar o que ela fala, porque muitas vezes nos falam algo, vem algo de fora, mas o que está aqui, que eles estão soprando no nosso ouvido, é outra coisa. Então a gente deve dar ouvidos, deve dar atenção. Tá bom? Então é isso. Para dizer para vocês que sim, que existe assentamento de Preto Velho. Tá? Não é marmotagem, não é viagem, não é loucura, certo? Não deixa ninguém maluco, não deixa ninguém louco, certo? Pelo contrário, traz equilíbrio para aqueles que têm a necessidade de ter, né, esse assentamento, essa conexão junto com o seu ancestral aí no seu caminho. Então, pessoal, para mostrar para aqueles que têm curiosidade de saber como são os assentamentos, vou mostrar para vocês aqui por cima. Então, esse aqui é o assentamento de Preto Velho, né? Muitos dizem que Preto Velho não tem assentamento, enfim, tem uma série de controvérsias aí a respeito dos pretos velhos, ok? Então está aqui o Preto Velho, Cipriano das Almas, o assentamento dele, sim, a gente faz todas as ritualísticas como fazem para os Exus, para as pombagiras, né? A gente faz imolação animal, a gente faz ritualísticas com alimentos, enfim. Então estão aqui os elementos reunidos do assentamento dele, tudo como ele pediu, como ele quis, ele que montou, ele que colocou a mão, então tá do jeitinho que ele quer. Então aqui é onde eu cultuo essa força, essa divindade brasileira, que é o Preto Velho. Nesse caso aqui é o seu Cipriano das Almas, tá certo? Então tá aqui o nosso Preto Velho. Ele tem alguns aspectos aí, podemos ver, cristãos, é uma questão pessoal dele, né? A gente fala bastante aqui sobre essa não sincretismo ou dessincretismo. Sim, é uma coisa da casa, mas a gente, como eu sempre explico aqui, cada espiritualidade ela tem a sua vivência, a sua história e o que ela traz. E ele traz isso, a gente respeita, é a maneira como ele trabalha, porém a gente aqui como culto não sincretiza. Ninguém canta
Nossa Senhora e Preto Velho descendo não sei das quantas lá com... Enfim, não sincretizamos, mas sim, ele traz todos esses elementos aí de vamos dizer, cristãos aí, né? É dele. Então a gente respeita, é um homem maravilhoso que trabalha na nossa vida, tá bem? Então encerramos por aqui e peço mais uma vez aí, quem puder, compartilhar esse vídeo com um amigo, deixar um joinha aí pra gente, para estar fortalecendo o nosso trabalho, dessa comunidade que se esforça bastante pra gente estar dividindo aí esses assuntos, podendo estar contemplando a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade da melhor maneira possível, tá bom? Uma boa noite, que Exu abençoe, salve os pretos velhos.